E aí, Daniel, enquanto o pessoal tá entrando aí, conta aí sobre a vida, cara. Como é que estão as coisas? Eu não quero te contar sobre a minha vida, não, cara. Na verdade, eu acho que a minha vida é privada, assim, não tem por que eu ficar dividido com você. É uma pessoa que eu nem gosto muito, nem confio Daniel, muito. Daniel, Então, eu acho que não é Daniel, o caso. Os nossos Daniel, amigos eu posso contar, mas para você eu prefiro que não. Daniel. Mamãe ensinou pra ser educado na frente das visitas. Tá cheio de gente aí assistindo. Não faz isso comigo, não. Porra, deixando minha cara no chão aqui. Pelo amor de Deus. Seja uma pessoa educada, Ah, sabe? Seja uma pessoa que demonstre um pouco de severidade. mas para você eu prefiro que não. Olha aí. Olha, estamos no ar, Tang. Estamos no ar para um Brasil de audiência, para um mundo de audiência. Eu tenho informações de que a aula está sendo transmitida para Marte também. Pra Marte? Aparentemente sim, cara. Aparentemente, porque a gente está falando de tecnologia e a sonda de Marte achou que era importante, detectou ali pelos trending topics que seria importante ouvir o Petit Jornal nessa parceria com o Clipe em CACD falar sobre tecnologia. Você viu, Daniel, que o Brasil lançou um foguete, não, um satélite junto com a Índia? Vi, parece um Bob Esponja, o satélite brasileiro. Exatamente. Não, só para saber se você incluiu no final aí um slide falando sobre o Brasil, né? Com uma potência É, tecnológica, porra, interplanetária que lança foguete, satélite para tudo quanto é lugar. Não? não, tem que no caso, o satélite é uma parada meio old fashion, assim. Parece que os países estão lançando satélites tem umas décadas aí. Então, né, Você novidade. acredita, você é um desses que acredita que o homem chegou na Lua. Eu Você acredito, cara. acredita nessa fake news. Acredito. Tanguy, vamos Francamente, dar boa noite aqui para as pessoas vamos já dar boa estão noite. entrando, Vamos ser né? educados. Mais uma aula do Petit Jornal, uma aula gratuita, nesse compromisso que nós assumimos. Fica aqui o nosso agradecimento à equipe do Clipping CACD, que viabiliza tecnologicamente esse nosso encontro, sem o qual não seria possível nós realizarmos aqui esse encontro de hoje. E Tanguy, temos mais uma aula gratuita e chegou o momento de nós falarmos de tecnologia. É claro que você colocou aqui, fez essa sugestão de nome, meio Tostines, né? Tecnologia é poder, poder é tecnologia, o que veio antes, o ovo ou a galinha, e a gente vai explicar o papel da tecnologia ao longo do tempo, como é que os países constroem a sua hegemonia através da tecnologia, como a tecnologia tem um papel fundamental no processo de construção de hegemonia de um país em escala global, não é isso? E eu vou abrir com os bastidores do Petit Jornal, tá, Daniel? Nunca antes visto na internet brasileira os bastidores do Petit Jornal. O Daniel quer dar essa aula sobre tecnologia tem mais ou menos um ano. Ele fala assim: Tagui tem que falar de tecnologia. Pô, Tagui tem que falar de tecnologia, a gente tem que falar sobre tecnologia. E aí, finalmente, é chegado o momento, Daniel. Chegou o momento de você brilhar pela internetosfera e finalmente a gente falar sobre tecnologia. E o objetivo, na verdade, não é falar sobre tecnologia em si, até porque assim, eu e o Daniel não somos exatamente ases da tecnologia, mas é pensar muito nos impactos econômicos e políticos da tecnologia. Né? E isso é algo que simplesmente não tem como a gente evitar, não tem como a gente deixar de lado. É algo fundamental, sobretudo pelo fato de que está trazendo mudanças agora, hoje. Não é assim, está analisando um estudo de caso passado. Hoje está trazendo um impacto gigantesco e hoje a gente quer, portanto, exatamente construir esse caminho para conseguir entender como é que historicamente isso aconteceu até a gente chegar no momento atual. A tecnologia ela sempre foi importante do ponto de vista da política internacional e da economia. Mas nos últimos anos, a gente tem percebido que as mudanças tecnológicas se intensificaram, se aceleraram, atingiram realmente uma escala exponencial. E essas mudanças elas estão literalmente atropelando os governos, atropelando as sociedades, porque as mudanças elas começam, inclusive, a acontecer numa velocidade que nós temos dificuldade de acompanhar. E as implicações disso, do ponto de vista econômico e político, são bastante severas, e me parece que aí é um grande campo no qual a gente pode explorar os impactos da tecnologia na economia e na política internacional. Esse é o nosso objetivo, como o Tanguy colocou. O objetivo não é, em absoluto, explorar as questões tecnológicas em si, mas o papel dessas questões tecnológicas influenciando a política e a economia. E a Mas, gente Daniel, eu começa. não sei o que é tecnologia. O que quer dizer isso? O que é tecnologia?
Tecnologia nada mais é do que, como eu coloquei aqui, conhecimentos, o conjunto de conhecimentos que permite fabricar objetos e modificar o ambiente de tal maneira a satisfazer as necessidades humanas. Na prática, quando a gente está falando de incrementos tecnológicos, a gente está falando de maior eficiência. Quer dizer, a estrutura produtiva funciona de forma mais eficiente, o atendimento às necessidades humanas, de uma forma geral, funcionam de forma mais eficiente. E, claro, quanto mais tecnologia, particularmente no período capitalista, isso ficou muito claro, maiores as oportunidades de enriquecimento e de acumulação de riqueza. Quer dizer, a tecnologia... Fala, diga. Não, é só um ponto importante que você falou, um termo-chave aí que é fundamental, que você falou na era capitalista. Só para deixar claro, tecnologia existe desde sempre. Desde o primeiro cara que fez um arado, isso já era uma tecnologia. A questão é que a gente tem vivido, aqui eu não vou nem ser leviano de falar nos últimos anos, estou falando dos últimos 2, 3 séculos, a gente tem vivido uma aceleração muito intensa da tecnologia. Tecnologia não quer dizer somente coisa eletrônica, né? Tecnologia são instrumentos que são utilizados, como o Daniel colocou na definição aí, para fabricar objetos e modificar o ambiente. Um arado, né? Uma roda, né? Faz isso aqui tudo. Só que os últimos séculos eles têm sido de intensificação. A gente vai falar sobre Schumpeter hoje, não vai, Daniel? Vai mostra exatamente como é que essa evolução ela acontece e, na verdade, a tecnologia ela vai se somando, né? A partir do momento que eu invento a roda, eu tenho condições de fazer outras coisas que eu não tinha condições sem fazer a roda. Mesma coisa quando eu falo sobre, sei lá, a máquina a vapor. Consegui fazer a máquina a vapor, eu consigo fazer outras coisas que antes eram impossíveis. E conforme essas tecnologias elas vão se somando, a gente tem uma aceleração tal que os impactos eles já não são mais de longo prazo, são impactos já de curto prazo. E esse é um ponto crucial aí quando a gente fala sobre, por exemplo, eficiência e o capitalismo que demanda essas inovações constantes até para conseguir aumentar a margem de lucro, por exemplo, a produção, a acumulação, tudo vem junto. O capitalismo ele colocou o avanço tecnológico num outro patamar na medida em que o avanço tecnológico ele é estimulado pela oportunidade de enriquecimento. Então, para enriquecer, para estar à frente, dentro de um ambiente concorrencial, você precisa estar constantemente inovando, você precisa estar constantemente trazendo novas tecnologias. Então, não há nenhuma dúvida que o crescimento tecnológico ao longo dos últimos 2, 3 séculos foi algo nunca visto na história da humanidade, mas como o Tanguy muito bem colocou, tecnologia é algo que vem com o surgimento do ser humano. O ser humano, desde o início, desde os primórdios, seja na pré-história ou em períodos muito antigos, ele sempre teve o avanço tecnológico como uma de suas molas, com forma, inclusive, de satisfazer as suas necessidades de maneira mais simples. Mas poder, Tanguy, tecnologia é poder, quer dizer, se você é capaz de produzir mais bens e serviços, se você é capaz de atender às necessidades humanas de forma mais satisfatória, se você é capaz de acumular riqueza, você imediatamente se torna mais poderoso. Sejam tecnologias envolvendo armas, por exemplo, sejam tecnologias envolvendo deslocamento, sejam tecnologias envolvendo o armazenamento de alimentos, não importa, a tecnologia é chave para você ser mais poderoso. Aí aqui, voltando para aquilo que a gente estava falando, né? Não é somente hoje. Se você tem um determinado grupo humano que inventa uma lança e consegue caçar mais, esse grupo ele caça mais em menos tempo. Se ele caça mais em menos tempo, portanto, ele tem pessoas mais fortes, ele tende a ter grupos maiores, ele tende, portanto, a dominar os outros, até que você tenha uma equiparação tecnológica. Então, a tecnologia ela está em absolutamente tudo. Aliás, se a gente quiser, peguei lá da caça, né, original lá, até os dias de hoje, em que, por exemplo, tecnologia é capacidade de processamento de dados. Você é capaz de processar bilhões de informações, isso te traz poder. Isso faz com que você consiga, por exemplo, eleger um presidente da República, tipo nos Estados Unidos, usando redes sociais, porque você consegue mapear qual é o comportamento das pessoas e como é que como é que as pessoas se comportam a partir dali. Então, o poder está diretamente envolvido na maneira pela qual os grupos utilizam a tecnologia que eles têm às suas mãos. E no atual momento, a gente está chegando num ponto onde a nova fronteira é o machine learning, quer dizer, a própria máquina ela é capaz de aprender. E, nesse sentido, a máquina ela tem uma capacidade de aprendizado muito mais veloz do que o ser humano.
Nesse sentido, o machine learning coloca justamente o processamento de dados e o desenvolvimento de aptidões num outro patamar. Se o Tanguy falou das redes sociais em particular, a gente fala muito sobre os algoritmos de redes sociais, mas existem vários especialistas que colocam hoje que nem as próprias empresas sabem exatamente como os algoritmos funcionam, na medida em que os algoritmos vão desenvolvendo uma vida própria através de padrões de machine learning, quer dizer, eles vão aprendendo e vão sendo justamente desenvolvidos autonomamente, com a sua própria, com o seu próprio recebimento de informações através dos usuários que utilizam as redes sociais diariamente. Ou seja, Daniel, a gente chegou finalmente no filme de ficção científica, né? A máquina ganhando vida, né? A gente programa a máquina, mas a máquina ganha vida e ela passa a programar a gente, porque nada mais é isso que acontece. Aliás, né, Daniel? Vamos levar em consideração que uma galera que está assistindo a gente aqui, muito possivelmente chegou a gente por meio de algoritmo. Falou assim, tô vendo aqui que você leu aqui uma matéria sobre a Rússia? Ah, você está lendo aqui sobre a alta do petróleo, a baixa do petróleo? Dá uma olhada nesse podcast aqui, vê se você não vai gostar. E a pessoa vem. Né? Então, é verdade. Não fui eu que sugeri, eu poderia sugerir, mas eu não tenho conhecimento quem você é, onde é que você está, o que você leu e tal. Uma máquina chegou em você e falou assim, porra, ouve aqui, cara. Acho que você vai gostar. Acho que tem tudo a ver com você. Acho que tem tudo a ver com você. Cara, dá uma olhada aqui. Inclusive, vai ter uma aula gratuita que eles vão dar aí no dia 2 de março, 21 horas. Você deveria, se inscreve aí e assiste. Assim, a gente faz muito pouco nesse sentido, né? A máquina, ela faz sozinha e eu não faço a menor ideia de como é que ela faz, muito embora eu seja beneficiado por isso, assim como os estados também. Eu não faço a menor ideia. Mas o fato é que você está aqui assistindo essa aula e o esforço que eu fiz foi produzir conhecimento e a máquina levou esse conhecimento até você. A gente está fazendo essa transmissão no YouTube. O YouTube é uma rede social que conhece bastante, inclusive, do seu padrão, dos seus gostos, do que você gosta de assistir, do que você não gosta de assistir. E ele vai aprendendo ao longo dos anos com os cliques que você executa. Ele vai vendo quais são os vídeos que te atraem, quais são os vídeos que não te atraem, quais são as temáticas. E o meu, por exemplo, Daniel, está completamente disfarçado, porque quem usa o meu YouTube é minha filha. Né? Então, assim, ele me indica vários vídeos de criança, desenho animado, Turma da Mônica e tal. Então, estou completamente disfarçado, mas vocês que não colocam seus filhos para usarem o YouTube, realmente vocês estão desprotegidos. Tanguy, é isso aí. Você fica disfarçado atrás da sua filha, mas mais cedo ou mais tarde o YouTube vai te descobrir. Bom, falando aqui de produção, quando a gente está falando de tecnologia, a tecnologia é um dos fatores de produção e a tecnologia tem a capacidade de mexer em todos os outros, porque incrementos tecnológicos permitem a você produzir mais bens e serviços com menos recursos. Quer dizer, você consegue atender mais necessidades humanas com menos recursos. Você consegue, inclusive, jogar o limite do crescimento mais para frente, o limite do crescimento econômico mesmo. Você consegue jogar a esgotabilidade dos recursos naturais mais para frente, porque você vai tendo inovações tecnológicas que levam necessariamente a um consumo menor de bens e serviços. Então, a gente está falando de uma tecnologia que perpassa todos os fatores de produção. Claro que você pode expandir o acesso a recursos naturais, basta você encontrar uma nova jazida de petróleo no fundo do oceano ou uma nova jazida de minério de ferro em algum lugar distante. Claro que você pode ter mais mão de obra por conta do crescimento vegetativo, claro que você pode ter mais capital, máquinas, equipamentos, infraestrutura, pode ter mais poupança, que é renda não consumida disponível para financiar a produção, mas a tecnologia consegue mexer em todos os demais fatores de produção ao mesmo tempo, porque você passa a precisar de menos recursos para produzir. A gente pode dar um exemplo dessa aula, Tanguy. Quer dizer, nós estamos aqui, eu estou na minha casa, você está na sua casa, tem pessoas nas mais diferentes cidades do Brasil e do mundo nos assistindo. Isso é possível por conta da tecnologia. Num outro momento, a gente teria que estar reunido numa mesma sala. Seria 30 pessoas, provavelmente, né? 30 pessoas, 40 pessoas. Numa pandemia, a gente não faria nada disso. Não faria nada disso. Então, a tecnologia que viabiliza justamente que você consiga alcançar mais pessoas, inclusive com menos fatores de produção, com uma quantidade de fatores de produção envolvida menor. E só para deixar claro, Daniel, quando botou ali recursos naturais, como é que era, por exemplo, exploração de petróleo? Não estou falando de muito tempo atrás, não. Estou falando do início do século passado, né? Era furar e ver se sai alguma coisa. Sim. Fura, ver se sai uma coisa, fura, ver se sai uma coisa. De repente, você começa a ter estudos geológicos para imaginar onde existe uma probabilidade maior de ter petróleo. E a última, aliás, se você insiste para a gente fazer um curso sobre
tecnologia há muito tempo, a minha insistência para a gente fazer um curso sobre energia, né, a maneira como a energia vai mudando, uma das coisas impressionantes que a gente teve recentemente foi a capacidade que surgiu nos Estados Unidos de perfuração da rocha na horizontal. Isso é tentativa e erro através de tecnologia. Você fura, né, na vertical e depois na horizontal para você conseguir tirar o gás de xisto. Isso muda tudo. Isso muda absolutamente toda a geopolítica, a economia, disponibilidade de energia, muda tudo, né? Então, isso é a tecnologia também agindo, inclusive no sentido de conseguir recursos naturais. Agora, Tanguy, acho que chega o momento da gente mostrar um pouco como o poder troca de mãos pelo domínio tecnológico ao longo dos últimos séculos, isso é absolutamente claro. Se a gente pensar na Idade Média ou até realmente ao longo dos últimos 2 milênios, a gente é muito acostumado com uma história eurocêntrica. Mas a verdade é que se a gente pegar ali o período medieval em particular, o Oriente era mas muito mais rico do que o Ocidente. Quer dizer, aventureiros como Marco Polo chegam no Império Mongol ou chegam no que seria a atual China, ficam absolutamente chocados com o nível de riqueza que aquelas pessoas têm, o nível de opulência que aqueles impérios têm. Quando a gente pensa nas tecnologias relevantes desenvolvidas no período medieval ou no período um pouco anterior, vem tudo do Oriente, Tanguy. O papel, se você pensar na pólvora, se você pensar no macarrão, na pizza, no sorvete, vem tudo do Oriente. Quer dizer, a tecnologia era dominada pelo Oriente. O Oriente dominava a questão tecnológica e, consequentemente, era a região mais rica do planeta, era a região que tinha maior capacidade produtiva, era a região, inclusive, que tinha mais gente. A Ásia sempre teve mais gente, isso não é algo novo. Então, o Oriente era mais poderoso e rico do que o Ocidente no período medieval. E a gente está fazendo o corte do período medieval. E aí... Aliás, Daniel, só um detalhe importante que, assim, para mostrar como é que a gente não tem a menor ideia desse período, o maior império que já existiu na Terra não foi o Império Romano, não foi o Império Otomano. Isso é tudo fichinha perto do Império Mongol. O maior império que já existiu no planeta Terra foi o Império Mongol. E a gente, assim, não estuda isso na escola, a gente não, sabe, pra gente parece que o Império começou. Teve o Império Romano e depois a gente foi direto para o Império Britânico, né? A gente dá um salto histórico inacreditável e a gente, de fato, não olha, por exemplo, para coisas inacreditáveis como o Império Mongol, que é muito baseado também, por exemplo, em tecnologia, por exemplo, tecnologia militar. Uma capacidade, novas técnicas militares. Tecnologia militar não é somente fazer uma máquina que atira com uma velocidade, é também técnica militar, como é que você utiliza as armas que você tem, os instrumentos que você tem. Tanguy, o Império Mongol tinha comunicação, tinha um sistema de comunicações. O imperador mongol sabia tudo o que estava acontecendo em qualquer lugar do império, porque eles tinham um sistema de comunicação baseado em postos avançados, onde ia lá um camarada de cavalo até o próximo posto. Aí naquele posto ia outro, era um sistema de revezamento, e você conseguia avisar com uma alta velocidade tudo o que estava acontecendo no império, quer dizer, um sistema de comunicação. Em coisa de 3 semanas você está sabendo, o que não é brincadeira, coisa de 3 semanas no tamanho do Império Mongol é um negócio rapidíssimo, né? É muito veloz. E se a gente pensar nos europeus, eles levariam anos para saber o que o Império Mongol sabia em algumas semanas, né? Considerando mais ou menos a mesma distância. Aí você tem uma quebra com a expansão marítima, que é justamente quando os europeus começam a chegar ao Ocidente. Os europeus, então, eles passam a ter a dominância do ponto de vista militar, né? Os europeus chegam com armas de fogo bastante sofisticadas, né? Chegam com diga. Não, é só um ponto importante, porque assim, a gente acabou de falar sobre o Império Mongol, por exemplo, e aí a gente fala assim, porra, mas aí como é que foram os europeus que foram lá e fizeram a expansão marítima, né? Por que a China não fez? Por que outro povo não fez? O fato, gente, é que a China, por exemplo, a gente falou sobre isso no curso sobre China, né? Só para retomar aqui. A China ela não via tanta necessidade de fazer uma expansão marítima pelo fato de que ela já era enorme, tinha uma população enorme, já era rica e as ameaças dela eram por terra, né? Eram os russos, eram os mongóis, era o sul da Ásia. Ela fala assim, cara, eu vou abrir mão aqui da parte marítima, da parte naval, porque eu tenho problema demais já tem riqueza demais, já tem gente demais aqui dentro. A Europa, gente, a gente fala assim, porra, a Europa é maravilhosa. Gente, a Europa era paupérrima. Piores lugares era paupérrima. Para você viver na Idade Média era a Europa. Era um lugar cheio de doença, pobreza, né? Era um lugar que você tinha uma desigualdade inacreditável. Então, assim, o fato de... Aí é Fernando Pessoa, né?
Viver não é preciso, porque, porra, também, se viver for preciso, tá brabo. Navegar é preciso. Cara, vamos dar um jeito da gente dar uma expandida aqui, porque a Europa é um lugar pequeno, amarrado, cheio de guerra, cheio de doença, cheio de fanático religioso. Cara, vamos ver se a gente encontra os índios pelados por aí, que vai ser melhor pra gente. Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Quer dizer, os marinheiros que se aventuravam às vezes na expansão marítima olhavam para aquilo, cara, mas a minha vida é horrível. Isso aqui é muito melhor do que a minha vida. Eu vou voltar para a Europa, você tá louco? E aí a expansão marítima acaba por conta da tecnologia de transportes e por conta da tecnologia militar. Os europeus começam a chegar ao Oriente, começam a chegar a novos continentes, até então desconhecidos por eles europeus, e começam num processo de expansão e de enriquecimento gigantesco em escala global, como nunca tinha sido visto antes, né? Nesse sentido, os povos do Oriente não foram páreos para os europeus, né? Você tem batalhas como a Batalha de Dil, no início do século XVI, que o Alfonso de Albuquerque destrói a Marinha Otomana e aí passa a controlar o Oceano Índico. Depois você tem os holandeses, os espanhóis na sequência, e os europeus aí trucidam o poderio oriental, digamos assim, pela tecnologia. É a tecnologia que faz com que os europeus sejam capazes de suplantar o poderio oriental que até então estava claramente estabelecido no mundo, e por isso que a gente coloca aqui, inflexão da balança de poder global via tecnologia, é a tecnologia que faz a coisa virar. Exatamente. E aí a gente tem o auge desse processo, digamos assim, se é que a gente pode colocar, dessa expansão marítima, que é o Império Britânico alcançando os 4 cantos do globo, né? O sol nunca se põe sobre o Império Britânico, era o que os britânicos adoravam dizer, né, no século IX, naquele período imperialista da Rainha Vitória. A qualquer momento do dia está batendo sol em algum trecho do Império Britânico, né? Dominamos o planeta todo porque alcançamos um nível de enriquecimento nunca antes visto, e estamos à frente tecnologicamente de todos esses outros povos atrasados. Tanto que os europeus colocam como sendo aqueles que vão levar o desenvolvimento tecnológico, vão levar o avanço, etc., porque a coisa mudou, o jogo virou, e eles é que dominam a tecnologia. Então, E tudo isso com um fleumatismo todo britânico, né? Nós vamos, não é somente levar avanço tecnológico, nada disso, a gente vai civilizar o planeta Terra, né? Pegar esses índios todos aí da Ásia, tudo igual, é tudo índio, tem no Brasil, tem na Ásia, tem tudo, é tudo índio. É tudo né? índio, é tudo índio. Ilha do Pacífico, é tudo índio, é tudo bicho esquisito. E a gente vai levar a civilização para eles. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, né, Dani? A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre o Império Britânico e a evolução tecnológica levada por eles. E aí são os europeus dominando a África e a Ásia no período do imperialismo, né? E a gente já cá está estamos chegando... nós, né, Daniel? Cá estamos nós, né? Cá estamos nós falando... Um descendente de português nascido em Angola e um descendente de francês nascido na Argélia. Olha aí, convenhamos que olha aí. Poucas lives no mundo vão ter uma representatividade tão grande dos europeus chegando no resto do mundo quanto essa daqui. Modéstia à parte. Modéstia à parte, isso aqui é bem plural, hein, Tanguy? Bem plural. É bem Europa imperialista. É a cara. Nós somos filhos da Europa imperialista, é isso que você está querendo dizer, né? Da África colonizada pela Europa imperialista, exatamente. É isso. Bom, e claro que quando a gente está falando aqui de tecnologia com poder, a gente pode até avançar um pouco, quer dizer, aliados vencendo o eixo na Segunda Guerra Mundial é tecnologia, eles vencem do ponto de vista tecnológico, quer dizer, a gente pode pensar desde a bomba atômica jogada no Japão até o nível de capacidade industrial dos Estados Unidos ou mesmo da União Soviética. O colapso soviético e o fim da Guerra Fria é uma questão tecnológica. Os soviéticos não conseguiram mais acompanhar o ritmo de desenvolvimento tecnológico dos americanos. É isso. Esse é o aspecto fundamental que leva ao colapso da União Soviética, ao fim da Guerra Fria e, no certo sentido, à vitória dos Estados Unidos. A ascensão asiática no século XXI, que é algo cada vez mais incontornável, num certo sentido, se deve a uma capacidade de poupança e investimento em tecnologia por parte dos asiáticos. Os asiáticos poupam muito, investem muito em tecnologia e, claro, com o tempo vão colhendo os frutos do desenvolvimento tecnológico gerado por esse investimento. E Daniel, só um ponto importante aqui, quando a gente fala sobre a ascensão asiática e tal, a gente pensa automaticamente na China. A China não é um exemplo único, tá? Um outro país que fez um movimento parecido foi a Índia, né, ali do lado. Foram 2 países que perceberam e falaram assim, cara, olha só, não vai dar para a gente se tornar potência se a gente continuar somente apertando parafuso aqui e costurando o tecido. Não vai rolar.
E aí, isso é impressionante, lá na década de 70, eles fazem investimentos inacreditáveis em educação, que eu fico imaginando os tuiteiros da época, assim, tá gastando dinheiro com educação, não sei o quê, e, porra, eu tô com fome hoje. E aí eles se tornam potências tecnológicas hoje, enquanto o Brasil continua apertando parafuso, né? E aí dá para entender por que a ascensão atualmente está na Ásia e não, por exemplo, no Brasil. O Brasil é o país do futuro, mas eu não sei que futuro, porque a gente não investiu lá atrás em ser o país do futuro. E em China, sim. Então, esse é um caminho importante, que a tecnologia normalmente é a resposta ao investimento que você fez anteriormente. E esse é um aspecto importante, a gente já falou sobre isso em outros encontros aqui do Petit Jornal. O futuro é a Ásia. O mundo voltará para casa. A casa do mundo é a Ásia. É o lugar onde você tem há muitos e muitos séculos a maior população, é o lugar onde você tem há muitos e muitos séculos a maior riqueza, a maior capacidade produtiva, a maior capacidade inovativa e tecnológica. A maior parte das invenções mundiais vieram da Ásia, né? Então, a gente está, num certo sentido, vivenciando, e esse processo vai se intensificar nos próximos anos, um período onde o mundo voltará para casa, o eixo dinâmico global voltará para casa, e esse lugar chama-se Ásia. Recuperação da capacidade inovativa dos asiáticos, né? Algo que ficou perdido aí durante esse período, digamos assim. Os chineses gostam de falar do século ruim, né, Tanguy? Do século ruim. Nós tivemos aí dois séculos ruins, mas vai voltar ao normal. Voltaremos ao normal. Eu vou pedir pro pessoal do Clipping jogar no chat aí do YouTube o linkzinho da matéria que a gente deu sobre China, né? E que a gente conta exatamente essa história, né? De como é que a China veio do auge, assim, quais são as características chinesas da época, como é que ela passa pelo período de decadência, e para ela fala assim, passei um séculozinho ruim, é mais ou menos eu falando sobre o mês passado, né? Mês passado complicado, né? Difícil, mês passado foi complicado, mas espero que o próximo mês seja melhor. Isso é a China falando dos 150 anos que vem aí desde a guerra do ópio até o momento atual, né? E ela está cheia de esperança no futuro que tudo vai melhorar daqui para frente. Afinal, o que são 150 anos numa sociedade que tem milhares de anos, né? Num império que tem milhares de anos. Imagina. Então, é a Ásia recuperando a sua capacidade inovativa, recuperando a capacidade de ser a fronteira inovativa do mundo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no encontro de hoje, e uma Ásia que é inigualável em termos de recursos, mão de obra, capacidade de produção, em condições normais, gente, e eu acho que esse é um ponto fundamental, a Europa janta, ou melhor, a Ásia janta a Europa, e janta os Estados Unidos. Não dá, eles não dão nem para saída. É isso que eu quero colocar. Se não tiver imperialismo, né? Se vocês não vierem colonizar a gente janta vocês. É isso aí. Janta. A Índia, a China, a Coreia do Sul, numa escala muito menor, mas jantam. Jantam a Europa, jantam os Estados Unidos, e isso é o que deve acontecer ao longo das próximas décadas. E aqui a gente pode falar um pouco do Schumpeter. O Tanguy gosta do Schumpeter, esse rapaz aqui. Belo. Eu acho ele, acima de tudo, belo. Exatamente. É provido de beleza, vamos colocar assim, né? Entendi. É bonito mesmo, realmente bonito. O Schumpeter, ele chama atenção pela beleza, né? Segundo Tanguy Baghdadi. Schumpeter, esse rapaz simpático, né? Que viveu entre 1883 e 1950, e ele é muito importante falando justamente desse processo que relaciona o desenvolvimento tecnológico à economia. Né? E o Schumpeter acaba destacando que o capitalismo é um sistema econômico inovador, é um sistema econômico pautado pela inovação, pautado pela tecnologia, na medida em que as pessoas estão o tempo todo tentando desenvolver uma tecnologia nova para ficarem ricas, Tanguy. Veja você. Né? O Andrew Carey, que inventou o ar-condicionado, como bom homem, né, cara? Andrew Carey inventou o ar-condicionado. Ele inventou o ar-condicionado, estava a peninha de Tanguy Baghdadi, tu tá com calor no Rio de Janeiro. Não, ele inventou o ar-condicionado para ficar rico. Para ficar rico, Tanguy. Veja você. Né? Ou então, quando você pegar o Carnegie, que inventou o aço, ou a invenção que você quiser nesses últimos séculos, são pessoas que estão inventando para ficarem ricas. Então, o capitalismo ele tem essa característica de ser bastante inovador. E o capitalismo é pautado pela destruição criadora, ou seja, ideias novas destroem ideias antigas. Negócios novos fazem com que negócios antigos deixem de ser relevantes e, eventualmente, até desapareçam.
né? Quantos negócios a gente viu ao longo da história que, a partir de um determinado momento, deixam de fazer sentido? Se você pensar em locadoras, né? Eu lembro da minha época de locadora, você ia lá alugar a fita, tinha que devolver a fita rebobinada, né? Botava na caixinha e tal. Hoje não precisa, Tanguy. Você Daniel, liga lá a sua TV. O horário que você tinha que entregar a fita e você ficava calculando no reloginho do videocassete se ia dar tempo de assistir o filme todo até a hora de entregar a fita e não pagar multa, rebobinar tudo e tal. Pois é, então isso é destruição criadora, acabou, né? Não existe mais nenhuma locadora. Sei lá, tô me arriscando aqui, não deve existir nenhuma locadora na face da Terra, não faz nenhum sentido. Deve ter uma perdida aí, Daqui a pouco a gente tá... por aí, algum hipster fala assim, eu só gosto de locadora porque aquela imagem é meio ruim assim, ó, aquilo é que é cinema de verdade. Deve ter, é verdade, deve ter. E claro que o streaming destruiu o negócio das locadoras, aliás, está destruindo o negócio dos aparelhos de DVD, do mercado de DVD, está destruindo um monte de negócio. Isso é destruição criadora, né? Aqui é apenas um exemplo, mas não faltam exemplos de destruição criadora dentro do sistema capitalista. Desenvolvimento é descontinuidade, então você tem um padrão, esse padrão é descontinuado e é substituído por um outro padrão. E aqui temos até um exemplo dessas ondas, né? No eixo vertical a gente tem inovação, no eixo horizontal a gente tem o tempo. E uma coisa que salta aos olhos, Tanguy, é como essas ondas estão encurtando, né? Que é justamente a tendência desde que o capitalismo surgiu. As inovações elas se tornam cada vez mais próximas da inovação anterior, porque a concorrência vai te estimulando e pressionando a isso. Então, o que acaba acontecendo na prática é que você tem uma inovação, essa inovação te dá uma oportunidade de crescimento, aquela oportunidade de crescimento atinge um ápice, aí depois você entra num período de declínio até que aquilo é quebrado por uma nova inovação e por aí vai. Quer dizer, você vai tendo um processo que é descontinuado. Daí a ideia de que o desenvolvimento é algo caracterizado pela descontinuidade. E o capitalismo, Tanguy, ele é um processo evolutivo, ele não é linear, ele é baseado... que não é linear, Daniel? Explica isso aí, que não é linear. Ele não é linear na medida em que a gente está vendo aqui, olha o que está acontecendo. Você tem ondas, né? Ele está longe de ser linear. Você tem ondas de expansão e de retração, de expansão e de retração. Linear ele seria se nós tivéssemos um crescimento linear ao longo do tempo. A tendência de longo prazo é de crescimento, mas é uma tendência de crescimento não linear. E dizer que é linear seria, por exemplo, o táxi se torna o Uber. O Uber se torna sei lá o quê. Perfeito. E não é isso que acontece. Na verdade, o táxi ele existe, ele se consolida por décadas e, de repente, vem ele uma inovação que destrói. Assim, não faz mais sentido ter táxi. Né? Aliás, eu fiz um tweet outro dia que viralizou, foi para tudo quanto é lugar, porque foi uma coisa muito real. Minha filha perguntou, táxi é o quê? Táxi é tipo Uber? Né? Essa pergunta, para qualquer pessoa que tenha mais de 12 anos, é uma pergunta muito estranha, né? Porque para a gente, o Uber é tipo um táxi. E ela ficou absolutamente chocada, Daniel, porque eu disse para ela, eu expliquei para ela o que era táxi, e eu falei que no táxi eu tenho que pagar, eu tenho que dar dinheiro para o motorista. Ela falou, você dá dinheiro para o motorista? Tipo, na cabeça de uma criança de 5 anos, é inacreditável. Incompreensível. Você pega o seu dinheiro e você dá na mão do motorista e fica com ele, tipo... E isso é a não linearidade, porque não é que quando você vê o Uber ele é uma simples mutação do táxi, ele é a aniquilação do modelo anterior e a construção de uma coisa nova. Isso acontece em várias áreas, né, da economia, né, da economia de uma forma geral. É impressionante, porque como ela não viveu o modelo anterior, ela sequer compreende o modelo anterior. Faz sentido, exatamente. Né? Você estava falando, se a gente voltar mais no passado, esse é um exemplo que eu sempre gosto em aula, que quando surgiu a eletricidade, Tanguy, você tinha eventos patrocinados pelo Sindicato dos Trabalhadores de Vela para mostrar como a eletricidade era perigosa. Num desses eventos, o sindicato pegou um elefante, amarrou um monte de fios elétricos no elefante e eletrocutou um elefante. E aí o mestre de cerimônias dizia ao final, você vai deixar eletricidade passar pelas paredes da sua casa, ao lado dos seus filhos, essa eletricidade que é capaz de matar um elefante? Claro que isso impacta as pessoas.
E hoje você pensa, puxa, mas como seria a minha vida sem eletricidade? E para aquelas pessoas Agradeça Thomas Edison, que Thomas Edison. ganhou uma quantidade inacreditável de dinheiro. Inacreditável. Que ele fala assim, Thomas Edison era um inventor. Aí você imagina o cara, né, que estava ali no escritório dele, pobre. Aí o Schumpeter tá falando assim, não é. Esse cara tá querendo ganhar dinheiro. E aí ele fez um reator na casa dele. Todo mundo devia achar ele completamente maluco. E ele fornecia energia do reator que ele fez na casa dele, a usina de geração de energia, para as grandes casas de Chicago. E aí você tinha Chicago toda à luz de velas e tinha uma casa toda iluminada. Você imagina as pessoas passavam na frente, virava ponto turístico. E aí outras famílias ricas falavam assim, porra, eu quero também. E aí botava lá também. E daqui a pouco ele começou a ganhar dinheiro, Daniel, porque ele fornecia energia para Chicago inteira. E começaram a surgir outras empresas que aprenderam a fazer a mesma coisa. E aí era uma zona, porque cada rua, cada pedaço de rua era uma concessionária diferente. E aí você passou, andou um pouquinho para lá, já é outra. Aqui é do Edison, aqui é de não sei quem e tal. E isso se expande pelos Estados Unidos de uma forma geral. Agora, o Edison teve 2 reveses muito importantes durante a sua vida empresarial, digamos assim. Ele é um inventor da eletricidade, etc. Mas o primeiro foi com o Tesla, né? O Nikola Tesla, que aliás, o nome do Tesla homenageia o automóvel, o Tesla, que é um carro elétrico, porque o Tesla ele desenvolveu um modelo de distribuição de energia elétrica através de corrente alternada. E o Edison ele tinha desenvolvido um modelo de corrente contínua. E o modelo do Tesla se mostrou vencedor e o Tesla acabou suplantando o modelo de distribuição de eletricidade do Edison. E um segundo é que o Edison foi ligeiramente passado para trás, digamos assim, por um financiador dele chamado JP Morgan, que acabou fundando uma empresa conhecida como General Electric, né? E o Edison acabou perdendo em grande medida o controle sobre o negócio dele. Então assim, o Edison era um gênio, mas era meio otário, né? Ele teve alguns percalços aí. Percalço, otário eu acho um pouco forte, mas ele teve alguns percalços na sua vida empresarial. Bom, avançando aqui um pouco, Tanguy, acho que é importante a gente mostrar as revoluções industriais, né? Muita gente fala, inclusive, que a gente está hoje na 4ª Revolução Industrial, tem um monte de livros falando sobre a 4ª Revolução Industrial. 4ª Revolução Industrial, que seria, claro, a 4ª Revolução Industrial do sistema capitalista, em que cada uma dessas revoluções a gente tem uma ruptura muito forte, muito violenta com o paradigma anterior. Então, se a gente pegar aqui as revoluções industriais, a primeira é aquela do século XVIII, início do século XIX, que é da máquina a vapor, né? É a primeira revolução industrial, muito concentrada na Inglaterra, máquinas a vapor que movem moinhos, máquinas a vapor que movem teares, que movem máquinas industriais, que movem locomotivas, sempre máquina a vapor, que é uma ideia relativamente simples, né? Você pega lá carvão, começa a queimar aquele carvão, sai um vapor, o vapor faz uma pressão enorme e começa a movimentar a máquina, seja lá qual máquina você tem Daniel, interesse. O que é importante é a gente perceber que, às vezes, a gente pensa nisso aqui do ponto de vista apenas econômico, né? Que, claro, muda completamente a produção, mas muda a própria sociedade. A sociedade humana era uma sociedade muito rural. A partir desse momento aqui, você começa a ter uma pressão muito grande para as pessoas saírem dos campos e irem para a cidade, para se tornar mão de obra. Isso leva, portanto, a Inglaterra a fazer o chamado cercamento dos campos, né? Então, assim, os campos deixam de ser áreas que vão ser meio coletivas e vão começar a ser propriedade privada. As pessoas que não têm acesso a dinheiro para ter uma propriedade privada vão para as cidades para serem mão de obra. E aí vai surgir um monte de teoria. O capitalismo vai se desenvolver profundamente nessa época. O marxismo, ele é fruto exatamente do fato de que você começa a ter uma classe trabalhadora muito urbana. Concentrar, né? Você concentra os trabalhadores num lugar só. Você não teria marxismo se a população estivesse no campo, né? Você teria provavelmente outra teoria. O anarquismo surge nessa época. Você começa a ter, portanto, mesmo esse esquema que a gente chama de um esquema moderno de trabalho, que é um esquema muito baseado em produção, em tempo. Assim, uma outra coisa, eu lembro quando eu era criança, eu pensava muito, como é que as pessoas acordavam na hora, quando não tinha, por exemplo, energia elétrica e tal? Não era tão necessária. Assim, o tempo era outro, o tempo de produção era outro. O tempo moderno, esse tempo do capitalismo, que é o tempo do horário da produção, de você ter hora para chegar, ter hora para sair, ter previsibilidade, o controle do tempo, o controle da natureza, ele só é possível a partir dessa revolução industrial que torna a sociedade mais urbana. Isso vai fazer com que você tenha um crescimento enorme da população,
porque você começa a ter desenvolvimentos nas cidades de melhoria da medicina, ao mesmo tempo que você tem uma desigualdade profunda, né? Crianças trabalhando. Então, tudo isso acelera uma série de transformações na sociedade que não seriam possíveis se a gente não tivesse tido uma única mudança, como você falou, Daniel. Não é nada, não é, porra, um negócio que a gente fosse incapaz de imaginar, Uma ideia simples. Era uma série de mudanças que assim, modifica a realidade humana até hoje, né? Que a gente dificilmente consegue imaginar como é que era antes. E o grande tesouro nessa altura é o carvão, né, Tanguy? Poxa, achar uma jazida de carvão é tudo que você quer na vida, porque o carvão, ao ser queimado, ele tem um potencial de geração de vapor gigantesco, gigantesco, né? E o carvão, ele existe até hoje, é usado até hoje em algumas situações. O Brasil tem carvoarias até hoje, mas os Estados Unidos também. Mas naquele momento, tudo que você quer é achar carvão, carvão, carvão. Carvão era o petróleo daquele momento, né? É o que mais para frente. O impacto ambiental disso também, né? Claro, altamente poluente. Altamente poluente, exatamente. Você queima, sai aquela fuligem, é um negócio horroroso. E a gente tem a segunda Revolução Industrial, que pode ser recortada temporalmente entre 1850 e 1945, que é essa Revolução Industrial da indústria química, da eletricidade, do petróleo, de toda a movimentação num novo patamar. É aqui que aparece o petróleo, né? O carvão, esquece o carvão é horrível. Petróleo é muito melhor. Você bota uma gota de petróleo, aquilo explode de uma maneira. Aquilo explode. Então, o modelo do motor movido a combustão interna, que a gente usa até hoje, né? Você tem lá um radiador, você joga umas gotas de gasolina ali dentro, de petróleo, aquilo, você tem uma faísca, aquilo explode e aquela explosão faz o motor se movimentar, falando de uma maneira bem, bem simplificada. E aí você passa a ter uma outra escala de crescimento, uma outra escala de velocidade, uma outra escala de produção industrial, e o petróleo se torna realmente o produto, porque é a fonte de energia que vai movimentar todo esse processo. Terceira Revolução Industrial, aqui a gente pode pegar dos anos 50 até os anos 2000. Essa aqui a gente já pegou, hein, Daniel? Essa aqui a gente já viu um pouquinho acontecer aí, hein? E aí a gente está falando da internet. O pessoal, da internet a internet ela existe desde, aliás, até desde bem de antes do que muitas vezes você pode imaginar. A internet só chegou na sua casa nos anos 90, mas a internet já existia como um sistema de comunicação interno do exército americano muitas décadas antes. E, então, a gente está falando de um desenvolvimento industrial num novo patamar, quer dizer, num patamar muito mais acelerado. Você começa a ter aqueles computadores dos anos 60, dos anos 50, aquele computador que era uma sala inteira. Essa é a terceira revolução industrial. Até se tornar... fazer uma conta de somar inteira, Daniel, sozinho. Pegar um computador daquele tamanho, somava 17 mais 42 e pá, cravava o resultado. Isso. Aí começam a aparecer os PCs, os personal computers, que algumas pessoas olhavam para aquilo. Mas para que eu vou ter um computador em casa? Deixa o computador no trabalho. Vou ter um computador em casa para quê? Eu vou investir nesse negócio de computador, não, nada, rapaz. PC, isso aí tá morto. Esse negócio minha mãe comprou na época um 286, Daniel. Me senti no filme dos Jetsons. Olha aí. 286. Olha aí. Então, você está falando... Essa é a terceira revolução industrial. É a terceira revolução industrial da informática. E a gente tem a quarta revolução industrial, que é aquela que a gente está vivendo a partir de hoje. Quer dizer, está vivendo até hoje, que é a revolução da automação, dos sistemas de inteligência artificial, do machine learning e por aí vai. Do digital, né? Fundamentalmente do digital. De uma vida digitalizada. Do Uber, o Tanguy deu há pouco o exemplo do Uber. O Uber é um exemplo clássico de quarta revolução industrial, onde a sua vida vai sendo digitalizada e entra realmente num novo padrão de comportamento. Bom, Tanguy, acho que agora chegou o momento de falar um pouquinho sobre alguns estudos de caso, alguns pequenos estudos de caso, de como o desenvolvimento tecnológico tornou essas nações hegemônicas, ou quase hegemônicas, né, em escala global, algo que jamais teria sido possível sem tecnologia. Esse é o ponto fundamental que a gente quer explorar aqui.
Então, você tem a Inglaterra, né, como líder da primeira Revolução Industrial, aquela Revolução Industrial da máquina a vapor. A Inglaterra é líder da primeira Revolução Industrial, ciclo hidráulico, indústria têxtil, indústria siderúrgica, ciclo do carvão. Quer dizer, a Inglaterra é líder nesse processo no final do século XVIII, início do século XIX. É isso aí, Daniel, só para a gente colocar isso aqui em perspectiva, né, como é que isso aqui muda a coisa. Quando você pensa, por exemplo, na indústria têxtil, isso não quer dizer que antes não existisse tecido, né? Só que antes você tinha uma senhorinha que ficava no tear da casa dela, vai check, 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 vai check, 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 check. Manualmente. Manual. Então, assim, saía tecido? Porra, saía, claro que saiu. O tecido era bom? Porra, era. Mas você demorava, sei lá, quantos dias para fazer 1 metro quadrado de tecido. E aí, a Inglaterra ela vem com uma inovação que permite fazer tecido uma quantidade, literalmente, né, numa escala industrial. Você começa a ter... Automaticamente. Aquilo é feito automaticamente. E aí, quando isso é feito automaticamente, mais rapidamente, isso torna o tecido muito mais barato. Aí o cara vai para o mercado e fala assim, pô, eu posso comprar esse aqui da tiazinha ali do mercado, sei lá onde, né, que fez isso aqui manualmente, e custa sei lá quanto. Aí tem esse tecido aqui, que é uma qualidade ok, parece um pouco mais tosco, né, um pouco mais grosso e tal, mas custa 10% do preço. Ah, meu camarada, aquele outro vai virar produto de luxo, vai provavelmente sumir, vai provavelmente desaparecer, ninguém vai fazer aquele tecido, né? O cara vai comprar aquele que custa 10% do preço. Tangui vai virar produto artesanal, Tangui. Você é um cara que não entende das modas, né, Tangui? É um produto Você artesanal. Você está querendo fazer um rebranding. Você está querendo fazer um rebranding. Artesanal. É um produto artesanal, algo que tem ali uma sofisticação na sua produção. Agora, isso aqui é que vai tornar realmente os ingleses mega superavitários do ponto de vista comercial, isso vai permitir aos ingleses acumular um nível de riqueza inacreditável, né? E vai colocar os ingleses realmente numa posição de liderança em escala global. A acumulação de riqueza em larga escala, quer dizer, o Império Britânico, os ingleses e depois o Império Britânico se torna rico numa proporção absolutamente inacreditável. Você passa a ter um poderio marítimo, a gente está falando de uma ilha. Então, os caras, é claro que o Império Britânico tem todo o interesse em ter uma marinha absolutamente sofisticada e uma marinha que pode ser movida a máquinas a vapor. Os caras estão andando de caravela no vento e começam a ver os navios britânicos movidos a vapor, que anda contra o vento, anda a favor do vento, anda na velocidade que você quiser, anda bem mais rápido. Então, isso te dá ali um poderio absolutamente diferenciado. E aliás, quando a gente fala do poder marítimo, Daniel, você colocou aí a Royal Navy, mas marinha mercante também, né? Assim, claro. Isso vai aparecer no próximo slide, a gente vai falar... Não é só militar, né? Mas é a capacidade de você levar os produtos que estão sendo empilhados na Inglaterra, você distribui isso para o mundo inteiro. Ninguém mais tem capacidade de fazer isso, né? A Inglaterra, ela constrói uma infraestrutura global de comércio. A gente vai começar a ter um comércio internacional de fato, completamente integrado, ou quase completamente integrado, a partir desse momento. Então, a gente está falando de um país que dominou o mundo, quer dizer, num período relativamente curto, do ponto de vista histórico, a gente está falando de poucas décadas. O Reino Unido se tornou, mais especificamente a Inglaterra, né, dentro do Reino Unido, mas se tornou a principal potência econômica, militar e geopolítica do planeta. A consequência é que os ingleses se expandem, dominam o globo e formam um império. Basicamente isso. O maior império dessa era mais moderna. No próximo slide, o que a gente vai ver, Daniel, é a história política disso, né? Como é que isso foi formado politicamente, aí a promessa que a gente fez lá no início, né? Como é que, a partir dessa inovação tecnológica, você tem também um impacto no poder. A grande virada de chave, ela se dá com a derrota de Napoleão Bonaparte, né, quando os britânicos, portanto, vencem a Batalha de Waterloo e acabam, portanto, com o Império Francês. Não quer dizer que os britânicos eles se tornaram potência somente aqui, mas eles se tornam potência incontestável. Até esse momento, entre o século XVIII e esse início do século XIX, você tinha uma Inglaterra fortíssima, já com revolução industrial, já com uma enorme capacidade tecnológica, comercial, marítima e tal, mas que tinha um adversário importante dentro da Europa. Né? Lembrando que Napoleão Bonaparte chegou a criar, por exemplo, o bloqueio continental. Ninguém pode fazer comércio com a Inglaterra. Aí você pode falar assim, pô, mas vai lá e faz comércio mesmo assim. Mas às vezes você tem que fugir, né? De repente uma família real de algum país, sei lá, Daniel, algum país aí, de repente, pode ter que colocar todo mundo, empurrar, tochar todo mundo dentro do navio e ir para alguma colônia por aí que, sei lá, para onde que pode ir, para que cidade, em que cidade que pode parar, né, Daniel? Vai saber. Então, vai saber.
né? Então, quando os britânicos vencem Napoleão Bonaparte, em 1815, na Batalha de Waterloo, a gente vai criar uma potência diferente das potências que a gente estava acostumado a ver. Pensa aí, Daniel, nas grandes potências continentais que a gente teve, né? A gente já falou, por exemplo, sobre o Império Mongol, que estava lá para dominar todo mundo, estava lá para expandir e vencer os seus inimigos. Os vários impérios chineses, para vencer os seus inimigos. Quando a gente fala sobre o Império Romano, vencer os seus inimigos. Você pegar outros países que são ameaças para Vencer e você. anexar, vencer e anexar. Exatamente, vencer e anexar. A ideia, a França, né? A França, depois da Revolução Francesa, ali, a partir de 1799, é vencer e anexar. Né? Você está expandindo a França se torna um país continental e não dura. A lição a qual a gente chega é essa. Pensa aí que país que se expandiu muito e realmente conseguiu ficar com toda a sua expansão territorial. É muito raro isso acontecer. Você até consegue conquistar aqui, acolá, vai lá e fica meio acochambrado ali. A Rússia conseguiu fazer isso e tal, mas de se expandir, de dominar e manter um império desse tipo é muito diferente. Então, o que a Inglaterra vai fazer? Ela vai ser uma potência diferente das outras, porque com relação aos seus rivais, ela não vai tentar anexação. Você pode ver que a Inglaterra, por exemplo, depois de 1815, ela não vai lá invadir a França. Ela não tenta invadir, por exemplo, a Alemanha para tomar a Alemanha. Ela não vai tentar subjugar a Rússia. Né? O que ela vai perceber é que a melhor maneira dela ser uma potência é ela ser uma potência de caráter liberal. O que é uma potência de caráter liberal? Dá mais um toque aí, Daniel. Ela vai promover a hegemonia liberal porque a primeira coisa que ela quer é estabilidade. Então, o que significa estabilidade? Eu não quero que fique tendo guerra. Guerra é um saco, porque guerra para o comércio. É ruim para os negócios. É ruim para os negócios. Então, assim, por que a Inglaterra vai invadir a França? Temos que acabar com a França, porque a França fez, aconteceu. Não, cara, deixa a França lá, porque a França vai consumir o que a gente tem para vender. Então, a Inglaterra ela vai ser o primeiro Estado a construir um sistema de multilateralismo. O que é multilateralismo? De colocar todo mundo para dialogar. Ô, Rússia, porra, não tem nada contra você. Porra, Rússia, eu te adoro. Vem conversar comigo, vamos conversar. Vamos manter estabilidade todo mundo junto. Tanguy, isso é a cara do capitalismo. É a cara do capitalismo. Quer dizer, e aliás, você sabe melhor do que eu isso, aquela percepção de que o comércio ele é uma arma poderosíssima para a paz. Né? A integração comercial acaba sendo uma arma poderosíssima para a diminuição do número de guerras. Pois é, e aí isso é multilateralismo. Agora, junto com isso, Daniel, a gente tem uma outra face um pouco mais perversa da coisa também, né? Que é o tal do padrão ouro. O padrão ouro ele é de uma perversidade inacreditável porque ele estabelece que o Estado somente pode emitir moeda na medida em que ele tenha reservas em ouro. Só que quem consegue ter reservas em ouro crescentes, se você não tiver uma jazira de ouro, né, o que começa a ser cada vez mais raro, né, o ouro começa a acabar, você não tem mais ouro para encontrar por aí, é quem tem superávit comercial, que também responde pelo nome de Inglaterra. Como é que os outros países fazem, portanto, para conseguir ouro? Não faz. Você tem que conseguir superávit comercial, só que você é sempre deficitário com a Inglaterra. O que a dona Inglaterra faz? Ela te empresta dinheiro. Ou seja, você fica endividado com a Inglaterra. E aí você pode falar assim, peraí, daqui a pouco você defende o capitalismo. Você está sendo maldoso. Você vai defender, o senhor vai defender o capitalismo daqui a pouco. Aí o que dona Inglaterra faz? Se você emitir moeda demais, eu não gosto mais de você. Se eu não gosto mais de você, o que eu faço? Eu não te empresto mais dinheiro. Aí os outros pais falam assim, pô, fiquei na merda, né? Porque eu não posso emitir moeda, porque eu não tenho ouro. E aí, se eu fizer tudo direitinho para a Inglaterra, aí que a Inglaterra me empresta dinheiro. O que significa, gente, aí tem dos dois lados da minha moeda. Em primeiro lugar, você tem estados que não têm crescimento econômico. Se não tem crescimento econômico, a população é paupérrima. Não é por acaso que vai ter um livro, inclusive, de um senhor chamado, de um francês, né? Chamado Os Miseráveis. Né? Os Miseráveis está narrando exatamente esse período em que a população é paupérrima. Por outro lado, você não tem condições de... Me fugiu o nome dele, obviamente, Vitor Hugo, né? Por outro lado, você não tem condição de fazer investimento militar, porque investimento militar é um negócio caríssimo. Logo, você mantém uma população pobre, mas você mantém uma Europa absolutamente estável, fazendo comércio, tendo que fazer comércio o tempo todo. Vai, Daniel, defende o capitalismo. Defende a sua queridíssima... Peraí, cara. Peraí. Algumas coisas precisam ser acrescentadas ao que você disse. A primeira delas é que o padrão ouro permitiu que houvesse um nível de estabilidade global, do ponto de vista político e econômico, sem precedentes. Segundo, você teve, sem precedentes até aquele momento,
Segundo, você teve um aumento do fluxo de comércio, um aumento do nível de integração entre os países sem precedentes, um aumento do nível de riqueza global sem precedentes. E não tinha inflação, não tinha nenhum tipo de instabilidade nesse sentido. Tudo Ninguém bem. tem dinheiro, mas o preço também não sobe. Porra, tô aliviado. Tá todo mundo pobre, mas o preço também não sobe. Agora, o padrão ouro ele tinha um problema gravíssimo, que, aliás, nesse sentido, é um dos elementos que impulsiona a Primeira Guerra Mundial, que é o fato da lógica do jogo de soma zero. Como a quantidade de ouro no planeta é mais ou menos estável, a quantidade de papel moeda também. Então, você para enriquecer, necessariamente tem que empobrecer alguém. Então, isso leva a uma disputa por Beggar thy neighbor. colônias. Empobrece o seu vizinho. Isso leva a uma disputa por colônias. Pô, então vamos arrumar as colônias aí, cara, que eu vou empobrecer a colônia, né? Já que aqui na Europa a coisa está meio tensa. Que, aliás, é a lógica da Conferência de Berlim. Gente, não vamos brigar aqui dentro da Europa, não. A Conferência de Berlim, vamos brigar lá fora. Briga na Ásia, briga na África. Nos Balcãs, né? Nos Na Conferência de Berlim, que é 1878, né? Que é a hora que a Alemanha fala assim, gente, vamos ficar de boa aqui. Brigar aqui não, Pô, agora que eu estou unificada, agora que eu, Alemanha, porra, fiz um território bacana, tomei Alsácia-Lorena, não vamos brigar aqui não, gente. Vamos brigar na África, vamos brigar na Ásia, em outro lugar. Um negócio meio milícia, né? Não quero crime aqui, porra, aqui na comunidade. Não pode ter, porra, crime aqui? Não pode. Porra, do lado de fora. Aqui não, aqui a gente tá de boa. Agora, sempre quando se aponta que uma das causas da Primeira Guerra Mundial é a disputa por mercados, né? Se fala sempre muito sobre isso, a disputa por colônias, tensões coloniais e tal. É algo que é alimentado, em grande medida, pelo padrão ouro, pela lógica do jogo de soma zero. Quer dizer, para que eu enriqueça, eu tenho que empobrecer alguém. Então, eu tenho que ter mais colônias do que o meu vizinho. Eu não posso brigar com ele dentro da Europa, mas eu posso brigar com ele pela África, por pedaços da África, por nacos maiores da África, por nacos maiores da Ásia. Então, isso vai gerando ali um processo de tensionamento, sem dúvida alguma. E aos poucos, quando a gente entra na segunda Revolução Industrial, sobre o que a gente vai falar na sequência, a Inglaterra, Tanguy, ela começa a perder a hegemonia desse processo. Uhum. E no que ela começa a perder a hegemonia desse processo, gradativamente, o nível de enriquecimento vai espalhando para outros países da Europa e vai chegar até os Estados Unidos. Então, a Inglaterra ela consegue retardar o processo de enriquecimento de outras nações e de rivalidade através desse enriquecimento, mas ela não consegue impedir, mesmo com o padrão ouro, mesmo no período do padrão ouro. E aí, só acrescentando no final aí, Daniel, o colonialismo, né, que é exatamente nessa época que, como você falou, né, a Inglaterra ela também vai se expandir. E ela, por exemplo, coloniza, né, formalmente, a partir de 1858, a principal colônia dela, que é a Índia, além de outras partes da Ásia e vários pedaços do continente africano também. Todos os países africanos que a gente vê falando língua inglesa, não é porque eles fizeram CCAA, né? Não fizeram cultura inglesa, eles foram colonizados, assim como aquelas partes da África que falam português foram colonizados por Portugal, a França colonizou muito também, porque era exatamente aquela lógica. Vai para lá porque se tá ruim de arrumar ouro aqui a gente não consegue, a gente empobrece o outro, traz o ouro de lá, traz riqueza de lá, traz o que quer que seja de lá, para aqui na Europa a gente poder emitir papel moeda, porque senão a gente... E só uma coisa que eu já falei, mas é importante só deixar claro. A questão do padrão ouro, de você não poder emitir moeda, se você não tiver uma quantidade equivalente em ouro, né, em metais preciosos, não é uma lei. Não é jurídico. Nunca foi. É uma lei econômica, né? Ou seja, você pode emitir. Só que se você emitir, o Banco da Inglaterra, que está lá em Londres, vai falar assim, ih, olha lá, vou baixar é o equivalente, né? Vou baixar o rating desse aqui. Não empresto mais, eu estou empresto com uma taxa de juros lá em cima. E aí você quebra o país que não tem condição de pegar crédito. Por quê? Porque senão ele vai ter que emitir ainda mais moeda. Agora, tem um país que vai se rebelar contra isso, né, Daniel? Tem um país que, quando se unifica, vai falar assim, cara, essa brincadeira não pode ficar assim. Não é possível que tenha um determinado Estado que vai mandar nisso aqui tudo e fazer o que bem entender, e eu que cheguei por último, não tenho colônia, sou uma potência industrial, sou uma potência tecnológica, sou uma potência territorial e populacional, eu não posso emitir moeda porque Dona Inglaterra vai ficar contra mim e não vai emprestar dinheiro. Então,
Porque isso cria um problema na medida em que a economia, quando ela cresce, a falta de numerário, ela se torna um limitador ao desenvolvimento econômico, a falta de papel moeda. Porque é claro que se você aumentar a quantidade de papel moeda sem a economia crescer na mesma proporção, isso vai gerando um processo inflacionário bastante desorganizador da tua economia. Mas se a quantidade de papel moeda não cresce e a economia está crescendo, isso começa a paralisar as atividades mercantis, começa a paralisar as atividades industriais. Um ótimo exemplo disso é o Brasil, né? Quando a gente tem a virada da República, do Império para a República, as pessoas mais ricas no Brasil eram os comerciantes nas cidades de interior, porque era o cara que tinha caderneta. Como as pessoas não tinham dinheiro, não tinham numerário, era o cara que anotava na caderneta: opa, seu Zé trouxe aqui um saco de milho, tá aqui crédito do seu Zé levou ali uma lata de banha. Se você pensar nos Matarazzo ou nas pessoas que enriquecem no Brasil, é a galera que consegue intermediar sem moeda, porque não tem moeda, porque o padrão ouro não permite ter moeda. Então, isso se torna realmente um entrave ao desenvolvimento econômico dos países, e a Alemanha entende isso relativamente rápido. Ao contrário da França, né, que fica bem mais ao lado da Inglaterra nesse processo do padrão ouro. Pois é, agora, só para a gente ter uma noção aqui, Daniel, o que é a Alemanha quando ela se unifica, né? A Alemanha é aquela unificação tardia, né, como está na tela aí, somente em 1871, e a Inglaterra é aquela criança grande no maternal. Tem várias crianças ali, mas tem uma criança que é muito mais desenvolvida que as outras. Ela está no top dos maiores da turma. E a Alemanha ela começa a perceber que ela chegou por último e é possível que todo mundo se junte contra ela. Então, assim que a Alemanha se unifica, ela, apesar de, como eu disse, ela ser uma potência industrial, tecnológica, financeira, ela é uma potência em todos os sentidos, ela resolve que ela vai tentar lidar com isso de forma diplomática. E quem vai fazer isso vai ser exatamente esse senhor, né, com esse belíssimo bigode, né, que está na tela aí, que é um senhor chamado Otto von Bismarck. Ele vai ser antecessora de Angela Merkel, né, porque vai ser chanceler da Alemanha entre 1871 e 1890. Ele vai promover aquilo que a gente chama de Realpolitik. Né? Realpolitik eu tenho que agir de acordo com a realidade não dá para eu fazer guerra agora. Não vai ter condição. Se eu fizer guerra agora, eu vou ser subjugado e vai acabar. Esse grande sonho de uma Alemanha unificada vai acabar. O que ele vai fazer? Vai formar aliança, vai tentar isolar a França, que é a grande ameaça na época, vai ter uma atuação diplomática importante, mas vai ser extremamente frustrante para a Alemanha exatamente não poder exercer esse poder. E aí, Daniel, vai ter um choque entre o Otto von Bismarck e o imperador, que é o Wilhelm II, né? Ou, aportuguesando, né? O Guilherme. Garoto, né? O Kaiser. O Kaiser, exatamente. Garoto, muito garoto esse Kaiser. Muito voluntarioso. Falar... Eu sempre disse, voluntarioso esse rapaz. Mimado. Voluntarioso, E aí o Kaiser vai virar para o Otto von Bismarck e vai falar assim: Bismarck, é o seguinte, ou você chuta o pau da barraca e a gente vai para o estouro, ou o senhor está demitido. O que acontece? O Otto von Bismarck, um cara muito equilibrado, diz que não vai e é demitido. 1890. Tá? A partir desse momento, quem manda de fato vai ser a Alemanha. O que a Alemanha vai fazer, Daniel? Ela vai acabar com o parquinho britânico. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai começar a fazer investimento militar. E dá uma olhada no impacto disso, né? A Alemanha começa a fazer investimento militar. No momento de padrão ouro, como é que você faz para fazer investimento militar? Você emite moeda sem lastro. Ou seja, você emite papel moeda sem ter ouro guardado. Aí a Inglaterra fala assim: ô, Alemanha, porra, não pode. O que a Alemanha fala? Me ataca. Vem para cima de mim. Na hora que a Alemanha começa a fazer investimento militar com moeda sem lastro, ela coloca os outros países da Europa numa situação que ou você fica punindo a Alemanha porque não te dou mais crédito, e a Alemanha está falando assim: dane-se, eu estou emitindo sem lastro mesmo, quero que se dane, mas logo depois você vai ser invadido, porque a Alemanha ela vai montar um exército e vai te invadir. Ou então você vai junto com a Alemanha, emite moeda sem lastro também, para se contrapor à Alemanha. Vai ser nesse momento, Daniel, que no iniciozinho do século XX a gente vai ter um crescimento de 50% dos gastos militares europeus, baseado em moeda emitida sem lastro, o que acaba com o padrão ouro. Talvez isso explique o fato de que a gente começa a ter inflação na Europa e o fato de que a gente começa a ter conflitos militares, tanto é que a gente vai enfileirar dois, né? As duas maiores guerras da história da humanidade aconteceram exatamente alguns anos depois
do fim do padrão ouro, né, que a Inglaterra mantinha tão zelosamente ao longo do século XIX. Agora, Tanguy, é importante destacar que a Alemanha só atingiu esse nível de questionamento à hegemonia inglesa justamente por conta do seu avanço tecnológico. Aí a gente volta para a questão tecnológica. A Revolução Industrial Alemã é um dos casos mais interessantes de serem estudados em termos de revoluções industriais. A Alemanha tem uma capacidade inovadora há muito tempo. Essa capacidade inovadora alemã não começa no século XIX. Basta lembrar que os alemães inventaram a prensa, os alemães inventaram uma série de equipamentos... Gutenberg inventou a prensa. Pois é, a gente está falando de um país que já tinha uma tradição inovadora bem consolidada há alguns séculos. E, claro, a unificação acabou sendo ali a formação de um ambiente propício para a explosão industrial que a Alemanha vai experimentar. A Alemanha tinha disponibilidade de recursos naturais, particularmente de carvão, que no primeiro momento era muito interessante, ali no Vale do Rio Ruhr. E ela vai ser líder, junto com os Estados Unidos, da segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, aquela que a gente falou do motor de combustão interna, da eletricidade, do aço, ela é liderada por dois países, Alemanha e Estados Unidos. Os Estados Unidos lideram na eletricidade, os Estados Unidos lideram no aço, e a Alemanha lidera numa coisa maravilhosa chamada automóvel, motor a combustão interna. Esse automóvel que você anda aí todos os dias, etc., isso é invenção alemã. Foram os alemães que inventaram isso. Aliás, você tem um motor a combustão interna que foi desenvolvido pelo Carl Benz. Ele mesmo, da Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, é ele mesmo. É o Carl Benz. Ônibus, né? Produz ônibus até hoje. Isso. E um alemão que, poucos anos depois, inventa o motor movido a diesel. Não por acaso, esse rapaz se chama Rudolf Diesel. O Rudolf Diesel é um inventor justamente do motor a diesel. Esse que se você hoje... tivesse inventado, Daniel, se fosse você que tivesse inventado, o negócio chamaria Souza. Olha aí, bota aí 10 litros de Souza para mim. Ia ser assim. Aí, ia ser bom. Então, Tanguy, os alemães inventaram o carro, Tanguy. O carro. Não é por acaso que carro alemão é uma parada boa. Boa. Diferente de carro francês, né, Tanguy? Você que é um cara francês sabe bem disso. Como é que são os carros portugueses? Como é que são? Não interessa. O carro francês é aquela coisa, junta e joga fora aí, né? Os franceses têm um tempo, serve para nada, carro francês. Mas carro alemão, aí não, aí é bom. Carro alemão é bom, coisa boa. BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, carros, né, com personalidade, pedigree. Então, os alemães, eles se tornam, na parte final do século XIX, no último quarto do século XIX, a maior potência industrial da Europa. A Alemanha ultrapassa a produção industrial francesa, ultrapassa a produção industrial inglesa, se torna a maior potência industrial do continente europeu. É claro que isso vai gerar, inclusive, Tanguy, um processo de união dos demais contra a Alemanha, né? Dentro daquele contexto que você estava descrevendo há pouco, e claro que essa capacidade industrial é que permitiu ao Guilherme II dizer, vamos produzir arma, agora que a gente tem uma capacidade industrial maravilhosa, que a gente se industrializou, vamos fazer arma também, né? E aí você vai ter ali uma produção em larga escala. Num certo sentido, a gente consegue entender que a Alemanha assusta do ponto de vista industrial, do ponto de vista econômico, porque os ingleses percebem, os franceses também, esses caras vão engolir a gente. E vão mesmo. Porque os alemães têm ali uma capacidade inovativa que os seus vizinhos já não apresentavam mais. Quero fazer uma menção rosa aqui ao comentário do Leandro Gonçalves, que disse que carro francês é junta e queima. Eu acho que é um comentário pertinente. Brilhante. Bom, Tanguy, e agora a gente tem uma outra revolução industrial também fundamental que vai mudar o paradigma e o equilíbrio de forças do ponto de vista da hegemonia global, que é a Revolução Industrial Americana, a Revolução Industrial estadunidense, na parte final do século XIX, depois da vitória do Norte na Guerra Civil, né? O período ali da guerra, posterior à Guerra de Secessão, vai ser um período de crescimento industrial espetacular nos Estados Unidos.
disponibilidade de recursos naturais, um mercado consumidor em crescimento, um protecionismo alfandegário patrocinado pelo Norte, junto com a Alemanha, os Estados Unidos são considerados, aliás, o processo de revolução industrial dos dois acontece ao mesmo tempo. Peraí, Daniel, peraí, tem uma coisa que eu me perdi aqui, só um minutinho. O quê? Você quer me dizer, então, que os Estados Unidos, essa grande nação liberal, que você me disse uma vez que foi a nação que pegou Adam Smith e aplicou o pé da letra e está escrito protecionismo na tela, você deve ter se enganado, professor. Como protecionismo como, cara? Eu não estou entendendo isso. Tem que veja bem, protecionismo não se chama capitalismo de laços. Você tem uma tendência a confundir isso. Tá. Protecionismo não é capitalismo de laços. O Brasil nunca teve uma política protecionista. O Brasil teve uma política de capitalismo de laços, que é mais ou menos assim. Eu ligo para você, Tanguy, oi, queria te dar um mercado. Qual que você gosta? Fala aí qual você quer. O que você gosta de fazer, Tanguy? Porra, Daniel, me dá soja. Não, carro é difícil fazer. Eu quero soja. Tô falando industrial, pô. Industrial. Pode ser televisão. Televisão, vai. Não tem problema, não. Vou dar um mercado para tu. Você vai fazer ali uns gradientes. Pô, meu primeiro gradiente vai fazer um CCE. Tem que ser em Manaus. Teu custo vai ficar meio grande e tal, porque vai ter que ficar deslocando de avião, vai ser meio confuso, mas eu vou dar um mercado para você chamar de seu. Entendeu? O que o Brasil fez não é protecionismo, é outra parada. É claro que, eventualmente, eu posso chamar mais uma pessoa? Posso chamar mais uma pessoa, e aí vão ficar vocês dois ali no mercado. Mas nada além disso. Concorrendo ali, ó. Concorrência boa. Mas nos Estados Unidos era um pouco diferente. Nos Estados Unidos, o objetivo era um pouco mais agressivo. Era mais agressiva a concorrência por ali. Era um pouco mais agressiva. Então, dentro desse ambiente de concorrência bastante agressiva que acontece nos Estados Unidos, você tem aí, eu destaquei dois, mas você pode falar das inovações financeiras do JP Morgan, você pode falar do Vanderbilt na questão das ferrovias. Eu coloquei aí o Andrew Carnegie, que é o Barão do Aço, que começa a permitir os arranha-céus e a construção de pontes e a construção de obras com estruturas baseadas em aço numa outra escala, e o Edison e o Tesla, embora não fosse americano, viveu a vida toda nos Estados Unidos, e como sendo referências aí na eletricidade. Eles apresentam... Vou falar de novo sobre energia, né? Já se colocou a eletricidade aí, tem o Rockefeller, né? Que faz com que os Estados Unidos se tornem a maior potência. Os Estados Unidos eram a Arábia Saudita da época, né? Assim, em termos de capacidade de exportação de petróleo a partir da como é o nome da empresa? Standard Oil. Standard Oil, isso. O Rockefeller, o John D. Rockefeller é contemporâneo a esses. Aliás, o John D. Rockefeller vai ser o mais rico deles todos. Somados, provavelmente. Somados. O John D. Rockefeller, se a gente trouxesse a valor presente, ele teria uma fortuna, eu imagino que na casa de $1 trilhão, aproximadamente. O que torna aí os nossos bilionários pobres, né? Ninguém na história da humanidade foi tão rico quanto Thomas Edison, Tanguy. Thomas Edison não, John D. Rockefeller. Ninguém, relativamente, né? Claro, em termos relativos, dentro do seu tempo, pelo menos no período capitalista, tem períodos da antiguidade onde você teve faraós, imperadores que talvez possam ter riqueza maior relativamente, mas no período moderno, John D. Rockefeller foi o homem mais rico da história mundial moderna. E a gente tem aí uma capacidade de produção industrial que permite superávites industriais com a Europa durante a Primeira Guerra Mundial, o enriquecimento dos Estados Unidos de uma escala gigantesca, um poderio bélico invejável. Quer dizer, os Estados Unidos têm uma capacidade industrial de produção de armas que só era rivalizada com a da Alemanha. E no momento no qual, Daniel, a Alemanha, por exemplo, ela está sendo muito impactada porque a guerra está acontecendo em parte no seu território, e os Estados Unidos estão absolutamente livres para inovar, para pensar de longe, né, à distância. Mesmo quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, que é bem tardio, isso já acontece com uma capacidade inovadora livre. Eles estão absolutamente livres para inovar, com uma ligação muito grande com as universidades, né, as universidades lá muito integradas à indústria, então as inovações são feitas nas universidades e são rapidamente convertidas em fatores econômicos, em fatores bélicos. Até hoje é assim. Até hoje é assim, exatamente. Isso permite, portanto, aos Estados Unidos saírem da Primeira Guerra Mundial
com a maior potência econômica do mundo. Isso é baseado, não é porque eles têm uma capacidade industrial muito grande, sim, mas junto com essa capacidade industrial, uma capacidade inovadora muito grande também. É isso que faz com que os Estados Unidos se tornem potência. Estou aqui meio que respondendo a pergunta do início da aula, né? Tecnologia é poder, poder é tecnologia. Sim, para você se tornar potência, você desenvolve tecnologia no processo, né? E com isso você se torna potência. Inglaterra também, lá em 1750, ela fez uma revolução industrial, isso permite, portanto, que ela se torne uma potência. E aí tem dois professores aqui, né, Daniel? Como é que você faz isso? Você investe em educação. Investe em educação, que normalmente isso dá resultado. Pesquisa, né? Pesquisa. Investe nisso aí, que é isso que funciona. Demora, mas dá resultado. Quando você fala da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já tinham introduzido ao mundo o aço, a eletricidade, o sistema financeiro moderno e entre outras coisas. Quer dizer, caramba, não, eles não inventaram nada, eles só inventaram a eletricidade, só apresentaram a eletricidade ao mundo. Imagina, a eletricidade apresenta ao mundo a eletricidade. E é tão impressionante que os barões americanos nessa época, o nível de riqueza deles é tão desproporcional que quando os americanos vão enveredar para a guerra hispano-americana, o presidente americano, na realidade, ele passa um telégrafo lá para o JP Morgan. JP Morgan, você está aí em Nova York, você podia vir a Washington, na Casa Branca? E aí o JP Morgan vai a Washington, é recebido pelo presidente, e o presidente diz, então, eu estou querendo fazer uma guerra contra a Espanha. Você poderia financiá-la? O JP Morgan pergunta, quanto é? O presidente americano diz, perfeitamente, presidente, deixa aqui assinar o cheque. O que é impensável hoje, né? Mas naquela altura, o JP Morgan... Só para vocês terem uma ideia do que é a Guerra Hispano-Americana. Começou em 1898, foi uma guerra em duas frentes, tá? Assim, fizeram a independência de Cuba e foram para as Filipinas. Imagina o que era fazer uma guerra contra a Espanha nas Filipinas em 1898. E tomaram a Flórida também, né? Tomaram a Flórida, exatamente. Mas imagina como é que era caro fazer isso, né? Assim, era um negócio inacreditável. Foi lá, fez o cheque dele. Enquanto mais na frente você vai ter que lançar bondes de guerra, porque ninguém mais tem capacidade de financiar uma guerra na escala que as guerras vão atingir nos anos subsequentes. E consequências, eles são fundamentais na vitória da Primeira Guerra Mundial e o caminho pavimentado para a construção de sua hegemonia em escala global. Claro que os Estados Unidos ainda têm um isolacionismo depois da Primeira Guerra Mundial, mas já está pavimentado o terreno para que eles se tornem hegemônicos no futuro não muito distante. Lembrando sempre que a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial porque você tem uma galera que se une contra a Alemanha. A França sozinha não dava conta da Alemanha, o Reino Unido sozinho não dava conta da Alemanha, teve que vir Reino Unido. A Rússia sozinha também não dava conta. A Rússia sozinha não dava conta da Alemanha, teve que vir Rússia, que depois saiu da guerra, mas teve que vir Reino Unido, França e Estados Unidos juntos para vencer a Alemanha. E na Segunda Guerra Mundial não é muito diferente. Você tem ali Reino Unido, a França é derrotada rapidamente, mas você tem Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos juntos para derrotar a Alemanha. O que mostra... Ela tem uma condição geográfica também, que é o fato de que ela é obrigada a lutar uma guerra em duas frentes. Né? E na Segunda Guerra Mundial é notável que ela tenha conseguido resolver, ainda em 1940, a guerra em duas frentes, porque ela conquista a França, domina a França, muito baseado também em inovação tecnológica, a velocidade, né? O chamado dos tanques, dos tanques. Aquela velocidade que eles conseguem, tanques, inclusive, que rodam na areia, né? Então, conseguem fazer uma guerra, por exemplo, no norte da África. Tudo isso é tecnologia e só vão parar quando chegam na União Soviética. E aí beleza, aí vão tomar uma surra mesmo, porque o general inverno vem pesado. Mas olha o que a Alemanha consegue fazer com base em inovação, né? O tempo todo. Bom, então, quando a gente está falando aqui dos Estados Unidos inventam a produção em série, os Estados Unidos inventam a produção de peças, Tanguy. Daniel, desculpa, perdão. Só uma correção que o William falou aqui. Em série, não... Na Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos tomaram o Havaí e não a Flórida, só para conferir se não é isso. Acho que a Flórida talvez já fosse norte-americana, depois a gente confere. Então, a produção em série, né, o Fordismo, e a produção de peças. Os americanos inventam a produção de peças, que é uma ideia que hoje parece banal, que é a seguinte: se o produto der um defeito, você troca a peça, você não precisa trocar o produto inteiro.
interrupção dessa expansão com a Grande Depressão e a retomada do fôlego com a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos retomam o PIB pré-crise de 29 na Segunda Guerra Mundial e a liderança no pós-guerra, liderança do ponto de vista tecnológico e hegemônico. E aí os Estados Unidos, nessa nova revolução industrial, apresentando ao mundo biotecnologia, química fina, informática, robótica, corrida espacial, os Estados Unidos ali tomam a frente de bandeja, de baciada do resto do mundo. Aumento da velocidade dos transportes e comunicações através dessas inovações. O just-in-time, a lógica do estoque zero que os Estados Unidos começam a implementar nessa nova revolução industrial, internet, digitalização, artificial intelligence, e os Estados Unidos se mantêm na vanguarda, por conta da sua capacidade inovativa e tecnológica, na vanguarda e na hegemonia, vencem a Guerra Fria por causa da questão tecnológica e mantêm a liderança no início do século XXI. E isso aqui eu acho que é importante também, Daniel, porque em todo esse processo que a gente está falando, eu acho que poucos países conseguiram abrir uma diferença tão grande para os demais quanto os Estados Unidos ao longo desse período. A gente pode falar da Inglaterra. A Inglaterra tem uma clara vantagem lá com a primeira Revolução Industrial, por ter sido naturalmente a primeira, mas logo na sequência outros países conseguiram se industrializar também. A França se industrializou, os Estados Unidos se industrializaram. Você tinha um ponto ali no qual a Inglaterra era mais competitiva, mas vários países eram capazes de minimamente fazer a mesma coisa. Os Estados Unidos conseguem fazer um negócio aqui que talvez sejam rivalizados em determinado momento pelo Japão, né, em termos de tecnologia eletrônica e tal, mas os Estados Unidos, em termos do que está sendo inovado, da velocidade na inovação, os Estados Unidos se tornam, de fato, incomparáveis ao longo desse período aí. Então, como o Daniel falou lá no início da aula, isso vai ser uma das chaves, um dos pilares, inclusive da derrocada soviética. A União Soviética ela tinha uma premissa que eu consigo acompanhar os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos inovaram aqui, eu inovo também. Talvez não seja igual, mas vai conseguir inovar. Os Estados Unidos inovam de novo, eu inovo mais uma vez. E aí, quando chega na década de 80, com a economia já fragilizada, os Estados Unidos explodem na frente em termos de inovação tecnológica, a União Soviética não consegue acompanhar, vai gastar muito dinheiro para tentar fazer inovações que também não conseguem avançar. Aliás, nota digna aqui para a capacidade inovativa também russa, né? Uma tradição também, a Rússia sempre teve uma capacidade tecnológica, científica muito grande também, mas nessa época aí realmente não dá para competir com os Estados Unidos. E aqui fazendo uma retificação, realmente a Flórida já fazia parte do território americano quando começa a Guerra Hispano-Americana, então está feita a retificação. Você tem aí realmente a tomada de Porto Rico, de Guam, das Filipinas. Porto Rico se torna ali um protetorado americano na Guerra Hispano-Americana e, claro, a independência de Cuba. Então fica aí feita a retificação. A Flórida já fazia parte do território americano na Guerra Civil, na Guerra Hispano-Americana. E falando um pouco de futuro, Tang, futuro, né? A gente pode observar que, em termos de inovação, os Estados Unidos estão claramente perdendo espaço, né? Os Estados Unidos não estão apresentando a capacidade e a velocidade inovativa que apresentavam no passado recente. Isso está ficando muito evidente, até se você pegar exemplos como da própria Apple, né? O nível de inovação, o ritmo de inovação está desacelerando, claramente, em comparação com outros países. Os Estados Unidos... Eu fiz um desafio outro dia, numa outra aula, Daniel, em que eu fiquei tentando lembrar qual foi a última inovação tecnológica que os Estados Unidos promoveram. E a conclusão a qual a gente chegou na aula é que foi o iPhone. Inovação tecnológica que mudou disruptiva, toda a maneira, né? Disruptiva. Mudou toda a forma pela qual a gente vive, né? Com o iPhone. Aí você pode falar assim, mas eu uso Samsung. O Samsung ele se inspira, ele bebe nas inovações promovidas por aquele smartphone que é o iPhone, que deve ser de 2006. Eu acho que o iPhone é 2005, 2006. 2007, acho que é 2007. Por aí, tem mais uma década, né, que essa inovação aconteceu. De lá para cá, a gente continua tendo inovações, mas são inovações que já não vêm mais dos Estados Unidos, né? E esse é um ponto muito importante, porque esse é o fim de uma era, né? A gente está falando do fim de uma coisa que começou lá na Primeira Guerra Mundial, né? Então não é algo trivial. Aliás, antes disso, começou no final do século XIX, os Estados Unidos já apresentando ali inovações absolutamente relevantes para o mundo.
A Coreia do Sul, Tanguy, ela é fronteira hoje em termos desse digital, que você estava falando dos smartphones e da Samsung em particular. A Samsung ela está à frente da Apple em uma série de aspectos, principalmente relacionados à tela. A Apple não faz tela, ela compra da Samsung, vem sempre numa tecnologia anterior. As câmeras, por exemplo, da Apple são inferiores às câmeras da Samsung. Mais recentemente, as câmeras da Huawei também já são melhores do que as câmeras da Apple. Enfim, a Coreia do Sul tomou a frente nessa parte específica de digital. Você pensar em televisões, TV digital, telefones, etc., é Samsung. E a tecnologia touchscreen. Touchscreen é uma invenção sul-coreana. E agora... Um erro meu, eu coloquei touchscreen com M, é com N. O pessoal tem que consertar aí, só para não ficar feio pra gente aí. Eu vou corrigir aqui na versão crente, final. Você, pô, a pessoa é boa pra caralho. Não, é com N. E claro que a tecnologia 5G, essa tecnologia maravilhosa, 5G sul-coreana, Tanguy. A Huawei, ela faz equipamentos para tecnologia 5G rodar dentro dos equipamentos da Huawei, mas a tecnologia em si é sul-coreana. E são os sul-coreanos que já estão projetando e desenvolvendo o 6G. O 6G já vem aí. Daniel, então... é igual eu, por exemplo. Eu desisti do primeiro milhão, não vai rolar, não vou ganhar o primeiro milhão, eu vou partir pro segundo logo. É o que a Coreia do Sul tá fazendo aqui. Eles estão disputando o 5G aí, já vou começar a pensar no 6G e, sabe, né? Você joga para cima. Agora, claro, para o 5G e futuramente os 6G rodarem mundo afora, a Coreia do Sul não tem a menor condição de produzir industrialmente uma quantidade inacreditável de produtos como os chineses. Então, a tecnologia dessa velocidade, dessa internet de alta velocidade, isso é a Coreia do Sul. Isso não é tecnologia americana nem chinesa. Mas a Coreia do Sul é um país menor e, consequentemente, acaba não tendo aí essa capacidade, essa escala de produção industrial que a China tem ou que os Estados Unidos têm. A China já está avançando, a gente teve até uma aula específica sobre isso, né, com seu próprio Vale do Silício, as suas próprias redes sociais. A gente falou do TikTok versus o Netflix, né, falou um pouco dessa diferença. E a Índia, Tanguy, a Índia também está correndo por fora de maneira muito acelerada com as suas startups, a quantidade inacreditável de startups indianas, cada uma mais genial do que a outra. Tirem da cabeça essa visão que você tem da Índia, que é com um molequinho caindo no rio poluído. A Índia já é outra parada também, né? Assim, em termos de capacidade de inovação inacreditável, né? A gente está falando sobre, de fato, um outro patamar em termos de inovação tecnológica, startup. E, aliás, Daniel, quem vai lá na Índia para tentar comprar todas as startups é a China, né? A ponto de o governo indiano proibiu a China de comprar startup indiana, porque eles iam lá e compravam tudo. Fala assim, qualquer startup que criar, eu compro. Porque vale muito a pena. Você compra 10 mil startups, se uma der certo, você já vale a pena. Pagou as 10 mil. Pagou as 10 mil. Exatamente. Aliás, se a China quiser, de repente, um petit jornal, não sei, pensar aí, a gente tá aí. Manda o Daniel e a gente toca o barco. Eu fico aqui tocando o petit jornal de boa. Não tem problema. Manda o Daniel embolsa o dinheiro e o Tanguy continua trabalhando. Eu acho que é um arranjo bom. Achei esse arranjo bom que a gente pode combinar com os chineses aí, esse tipo de aporte, Tanguy. Você vai trabalhar em sweatshop na China, que é o que você merece. E a Índia, Tanguy, uma coisa interessante, se você pegar aquelas empresas do Vale do Silício, posições de liderança, CEOs ou então diretoria, a quantidade de indianos é inacreditável, a quantidade de indianos, né? Capacitados, absolutamente capacitados, um nível realmente de gestão, um nível de capacidade inovativa, de gestão da inovação absolutamente diferenciado. Os indianos realmente, nessa parte de startups e de desenvolvimento tecnológico, estão muito, muito acelerados e muito desenvolvidos. Os indianos, sim, têm condições de rivalizar num futuro não muito distante com os chineses, do ponto de vista tecnológico, até porque a Índia tem uma quantidade grande de recursos, tem uma população grande, é uma democracia, e a Índia vai chegar junto, vai rivalizar forte com a China. Não por acaso, China e Índia se estranham há bastante tempo, porque já entenderam que tem um encontro lá na frente,
lá na frente tem um encontro entre os dois, eles já entenderam, já está tentando um puxar a camisa do outro, já agora, para tentar ganhar um pouco de vantagem já mais cedo, né? Uma disputa envolvendo cerca de 40% da população mundial, é isso? É isso, 40% da população mundial. Ah, esse é o futuro, Tanguy, não tem jeito. É Coreia do Sul, é Índia, é China. E olha que a gente nem falou do Japão, né? Nem falou do Não, o Japão. Japão virou. Engraçado, né? Eu estava reparando isso também. O Japão virou meio que assim. É o Mais Japão, um. né? É mais um O ali. Japão. Gente, É o Japão. O Japão, na década de 80, era mais ou menos a maneira pela qual a gente vê a China hoje. Só que, ou seja, o Japão bateu no teto, que a gente não via esse teto na época, e a China tem teto, né? Só que o teto da China é a catedral de, sei lá, Notre Dame, né? O tamanho do teto chinês, que é enorme. Né? Então tem muito mais espaço para crescer. O Japão é muito menor. O Japão é muito menor, menos gente, montanhoso, montanhoso, mercado menor. Não dá para comparar com as potencialidades da China ou da Índia. Quer dizer, a gente conseguiu aqui falar do futuro sendo Ásia e sem falar do Japão. Quer dizer, que o Japão é apenas, Tanguy, é apenas o terceiro PIB do planeta, né? Apenas o terceiro PIB do planeta. E a gente se deu ao luxo e falou, não, o Japão deu uma estagnada, bateu no teto. Como a gente está falando de futuro, não precisa nem explorar tanto o caso japonês, mas o Japão é apenas o terceiro PIB do planeta, atrás dos Estados Unidos e da China, à frente da Alemanha, por exemplo. O PIB do Japão é maior do que o PIB da Alemanha, a Alemanha que é o quarto colocado. E Ásia é o futuro, né, Tanguy? Do ponto de vista de hegemonia, do ponto de vista de tecnologia. Ah, mas eu não gosto da Ásia. Ah, mas eu tenho preconceito com os asiáticos. Acho que você vai ter problemas. Vai ter problemas. Vai ter problemas, porque muito provavelmente você vai lidar cada vez mais com os asiáticos, porque eles vão estar na vanguarda ao longo das próximas décadas, sem dúvida alguma. E só para fazer um disclaimer aqui, Daniel, a gente não está querendo dizer com isso que os Estados Unidos deixam de ser uma potência. De forma alguma, de forma tem, alguma. inclusive, uma aula, assim, não precisa nem se defender, porque a gente deu uma aula só sobre isso. A aula sobre. O nome da aula era Instagram e TikTok. Né? Procura lá que você encontra, procura lá em petcurso.com.br. Tem lá a aula gratuita em que a gente falou sobre o Instagram e TikTok. A gente está dizendo que os Estados Unidos estão perdendo espaço e perdendo a liderança. É isso que a gente está dizendo. Não está dizendo em absoluto que os Estados Unidos vão se tornar irrelevantes. Não é isso. Isso. Aliás, são duas aulas, né, Daniel, que a gente consegue falar sobre isso. Instagram e TikTok, a gente fala sobre o impacto das redes sociais, e outra que a gente fala sobre NBA e Netflix. Né? Aulas gratuitas, né? Exatamente, são duas aulas gratuitas, exatamente. Nessa aula NBA e Netflix, a gente fala sobre o poder cultural dos Estados Unidos, né? O tamanho da influência que eles mantêm e que nesse ponto me parece que eles vão permanecer inigualáveis também. Então, enquanto a China, assim como a Índia, né? Mas acho que a China principalmente assume a liderança do ponto de vista de inovação tecnológica e tal, os Estados Unidos vão manter essa liderança do ponto de vista cultural. É um tempo interessante para estar vivo, né, Daniel? Assim, para ter sei lá, alguém que tiver um curso, sei lá, pensando nessas coisas e tal, ou um podcast, não sei. Deve ser um momento interessante realmente para se produzir conhecimento. É isso. Tanguy, e agora, Tanguy? Qual é a novidade que nós temos para oferecer? Qual o novo curso que o Petit Jornal vai oferecer, Tanguy? Conta para mim. Então, a gente vai realizar o sonho do Daniel, o sonho dourado do Daniel, e finalmente vai fazer um curso sobre tecnologia. Tanguy nem gostou, né? Nem gostou da ideia, né, Tanguy? Não, eu estou contrariado de fazer um curso no qual a gente vai falar sobre as inovações tecnológicas daqui para frente, um curso chamado O Mundo Mudou e Fomos Atropelados. A ideia é exatamente a gente falar sobre o cenário que a gente encontra hoje, que é um cenário no qual a gente tem inovações que a gente, de fato, não conseguia ver muito pouco tempo atrás e que trazem mudanças importantíssimas do ponto de vista do consumo, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de para onde que vai a inovação. Então, a gente já começa na semana que vem. Lembrando, se a gente comentou recentemente, a gente não vai ter mais aquela semana de intervalo que normalmente a gente dava. Agora, toda semana tem curso, toda semana tem aula. Então, já na primeira semana, a gente fala sobre tecnologia e novos padrões de consumo. O objetivo aqui é a gente tentar compreender como é que a tecnologia ela muda a forma pela qual a gente consome, olhando para várias áreas diferentes. Não apenas produtos novos, mas, por exemplo, tecnologia verde, tecnologias sustentáveis, a maneira pela qual a inovação vem sendo feita, olhando muito para o consumo. A gente tem uma gama tão grande de produtos e, portanto, a inovação ela tem um impacto muito grande pela forma que a gente utiliza para escolher aquilo que a gente vai consumir.
Segunda aula, Tanguy, vamos falar sobre o quê? Segunda aula, a gente vai continuar a aula de hoje, né? Assim, a aula de hoje, ela veio até o momento atual, né? Então, a gente já falou sobre Ásia e tal. O que está acontecendo agora? Essa é uma aula que assim, é muito bom de fazer, porque ela é uma aula muito atual. Não é o que vai acontecer, não é a futurologia, é o que está acontecendo hoje. E o que Onde isso está indica, a né? E o que informação? isso indica? Qual o E o que caminho daqui isso para indica? frente? Então, aqui, naturalmente, a gente já deu aqui a chave, né? A gente vai falar muito sobre a Ásia, mas não somente a Ásia, né? As inovações que acontecem em outros lugares também. Nos próprios Estados Unidos, né? Qual é a reação norte-americana, por exemplo, a inovação que vem acontecendo na Ásia, que vem sendo promovida na Ásia. Então, essa geopolítica da tecnologia, eu acho que o termo é exatamente esse, né? A geopolítica da tecnologia, que é esse espalhamento, ou essa colocação da tecnologia pelo mundo, é fundamental para a gente conseguir entender o mundo no qual nós todos que estamos aqui vamos viver daqui até o fim da nossa vida, né? Porque vai ser essa disputa aqui que vai estar diretamente envolvida na condição econômica e política daqui para frente. E na aula de número 3, Tanguy, a gente vai meter o dedo num vespeiro, que é a tecnologia e a democracia direta. Talvez você que está Daniel, nos assistindo... eu acho que você subiu o tom um pouquinho alto demais. Porque se você está falando de meter o dedo no vespeiro na aula 3, eu não sei como é que você vai adjetivar a aula 4, mas eu Calma. deixo com você. Aula 3, gente, talvez você já tenha ouvido falar de presidentes, de governantes que governam através da rede social. Isso foi Onde que eu já inventado. ouvi falar isso, Daniel? Enfim, tá. Olha lá, como é que repercutiu na rede social? Vou decidir de acordo com como repercutiu na rede social e tal. Isso foi inventado pelos italianos, gente. Por isso que a gente chamou essa aula de tecnologia e democracia direta o vírus italiano. Vírus italiano que se espalhou para o Brexit, para o governo Trump, para a Hungria, para o Brasil. A gente vai entender quais são as técnicas que foram desenvolvidas na Itália, através da utilização de redes sociais, as técnicas de comunicação que foram desenvolvidas do ponto de vista tecnológico. E aí vocês vão reconhecer muitas dessas técnicas no que nós vimos nos Estados Unidos e no que nós vimos no que nós vemos no Brasil também. Como é que as redes sociais podem ser utilizadas do ponto de vista político, como é que você constrói discursos através de redes sociais, como é que você utiliza as redes sociais para a radicalização, porque a radicalização ela é uma estratégia muito eficaz via redes sociais, a gente vai entender por quê. E a aula de número 4, que a gente aí resolveu... A gente não vai meter a mão no vespeiro, a gente vai meter a cabeça no vespeiro. A cabeça no vespeiro, que aí a gente vai falar de Brasil. Sim, falaremos de Brasil, de técnicas e estratégias de utilização de redes sociais e de comunicação, como é que você utiliza a radicalização, como isso funciona. É inegável que isso funciona, a gente não pode de forma alguma ignorar isso. E a gente vai ver como é que isso tem sido utilizado no Brasil ao longo dos últimos anos como estratégia política. A tecnologia como estratégia política. A tecnologia e como a tecnologia funciona e, consequentemente, como é que o discurso político vai sendo construído em cima do funcionamento dessa tecnologia. E na aula de número 4 a gente vai pegar o caso brasileiro e aí vai ser um vespeiro, Tanguy. Pois é. Como é que faz para entrar nesse curso aí, Daniel? Quero fazer. Estou interessado, beleza, quero matricular. O que eu faço? Me conta aí. O pessoal que já está no pacote, esse pessoal já está matriculado automaticamente nesse segundo curso, né? Não precisa fazer nada, já está matriculado o pessoal que adquiriu o pacote no curso anterior. Gente, vocês já estão matriculados, já vão receber direitinho todas as orientações nas sucessivas aulas. Nós temos aqui o pacote sendo oferecido, e aí um detalhe, o pacote vale de agora para frente, ou seja, a pessoa que adquire o pacote agora, ela compra 8 cursos de 2021 e já compra o primeiro de 2022, ou seja, um ano de cursos com o Petit Jornal. 9 e tem o curso em sequência. Sempre 9 cursos, o pacote anterior são os 9 cursos de 2021. Agora, quem começa a comprar o pacote a partir de agora são os 8 cursos de 2021, mais o primeiro curso de 2022. O pacote sempre inclui 9 cursos. Ou a pessoa pode adquirir o curso avulso, não tem nenhum problema, a gente vai continuar oferecendo essa possibilidade. Lá não é necessário ser assinante do Clipping, né? Essa é uma pergunta muito comum, é só ir lá no petitcursos.com.br, que lá você consegue fazer a sua matrícula. A sua matrícula, seja através do pacote, seja através de uma aquisição avulsa para esse curso especificamente de tecnologia.
Isso aí. Então, assim, queria agradecer muito o pessoal que está aqui até agora, está assistindo essa aula. Agradecer muito os apoiadores do Petit Jornal, que a gente sempre fala, se a aula é gratuita, tem alguém bancando. Quem está bancando isso aqui são os apoiadores. Assim, se você está aqui até essa hora, são quase 11 da noite, uma terça-feira, assistindo a aula e tal, é porque o tema te interessa, você gostou. Queria agradecer a sua presença aqui e pedir muito para vocês ajudarem a gente a divulgar. A gente Sem vive dúvida. disso, né? Assim, a divulgação ela é absolutamente fundamental. A gente não conseguiria fazer uma aula como essa aqui se não tivesse o boca a boca, falar, pô, assisti uma aula, foi maneiro, gostei e tal, tem um curso legal e tudo. Não precisa nem divulgar o curso, divulga a aula, né? A pessoa assistindo a aula, ela automaticamente ela vê se a interessa ou não. Faz lá a matrícula, porque eu tenho certeza. Esse é um daqueles cursos, Daniel, que, porra, motiva, né? Que a gente, assim, Sem dúvida. assim, é um daqueles cursos que a gente estava esperando montar para ficar direitinho e tal. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. E, Vai ser assim, pô, diferente, vai ser muito diferente, muito inovador e muito atual. Esse é o nosso Tanguy, objetivo. mas eu não sei como é que vão ser os 9 cursos. Pô, eu vou lá e vou comprar 9 cursos de você, vou matricular em 9 cursos que eu nem sei quais são. Você pode olhar para os cursos que a gente já deu. Né? As temáticas vão ser mais ou menos essa. A gente vai ter temáticas regionais, a gente vai ter temáticas mais inovadoras, mais amplas. Né? Se você nunca assistiu nenhum curso, assiste as aulas gratuitas, estão lá. Pô, quero assistir somente esse curso aqui, porque, cara, não sei se vocês são gente boa mesmo, ou se estão fazendo aqui somente nessa primeira aula. Assiste esse curso, né? Faz esse curso. Tá lá, R$ 89, dá para parcelar em 3 vezes. Então tá aí cheio de opções para você continuar com a gente. Maravilha, Tanguy. Acho que é isso, né? Maravilha. Daniel, abraço. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.